Marcos capítulo 8, vamos pensar um pouquinho aqui, no texto da palavra de Deus, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 22. Meu Deus, eu estou lá em Lucas. Marcos capítulo 8, verso 22, amém? Os meninos costumam projetar aí, mas não sei se eles vão projetar, porque vão projetar um negócio para mim daqui a pouquinho. Está aí. Você que é visitante, porque só visitante que pode vir para a igreja sem Bíblia. Amém, irmãos? Crente que vem para a igreja sem Bíblia, uma hora dessa vai se topar com um demônio na rua, vai precisar da espada e não tem a espada. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando um cego pela mão, levou-o para onde? Para fora da aldeia, um ponto importante no texto. E aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou: vê alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Então este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, o que está escrito aí na sua Bíblia? Não entre na aldeia. Em algumas versões diz: não passe pela aldeia. Queridos, hoje é dia 26, né? Então nós estamos vencendo aí um terço do ano de 2019. Um terço, 4 meses, 5 meses, né? É um terço? 4, 4, 8, 12, um pouquinho mais, né? Maio, um pouco mais de um terço. É o momento ideal para que nós possamos parar, avaliar o nosso ano e ver como que você e eu estamos olhando para o nosso ano de 2019. O que você está vendo para este ano? O que Deus está aguardando para você até o final da temporada? Nós podemos ter algumas respostas, podemos ter muitas respostas, podemos ter poucas respostas, mas a forma como eu estiver vendo, a forma como você estiver vendo o seu ano, é o que irá ou não gerar coisas novas para mim e para você. Mateus capítulo 6, verso 22, Jesus diz que são os olhos a lâmpada do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será iluminado. E nós podemos aplicar esse texto para a nossa vida. Aquilo que eu olho para a minha vida com um olhar saudável, com um olhar de bênção, eu vou projetar na minha vida como coisas de bênção, como coisas saudáveis. Isso me leva a olhar na minha vida de uma maneira muito mais na visão de Deus do que na minha própria visão. Eu queria passar uma imagem para você, Luciane, mãe da Eva, por favor subir. Vai lá, Luciane. Bota aí uma imagem para mim, apaga a luz por gentileza. Enquanto os meninos projetam a imagem, eu queria que você olhasse essa imagem. Não precisa você responder, porque não dá, o templo é grande. Mas se você pudesse olhar, e o que você vê nessa imagem que vai ser projetada aí para você? Vamos lá, meninos, bota a imagem aí. A forma como você olha vai te dar várias respostas. Algumas respostas, uns vão ver mais que você, outros vão ver menos que você. Mas a forma como você olha uma imagem, você pode tirar algumas conclusões ou não. Seria a mesma forma de como você olha a sua vida. De que maneira que você olha a sua vida. Vamos lá. Olha essa imagem. Apaga as luzes um pouco, para a gente poder ver melhor. Está dando para ver na projeção, aí na tela? Ali também dá para ver. Você olhando esta imagem, você vê algumas coisas. Algumas pessoas olham, como a minha esposa,
ela demorou a entender que ali tinha um homem, a imagem do rosto de um homem, e esse homem está como se estivesse com as mãos no peito. Quem conseguiu ver isso? Conseguiu ver isso? Aí ela, olhando mais de perto, talvez a imagem não esteja boa, ela foi avaliando, ela falou assim: isso aqui é um cachorro, isso aqui é uma mulher, isso aqui é um homem, um senhor idoso barbudo, lá atrás tem algumas árvores, amém ou não? Aí a gente cai nessa, não cai? Ele falou, é verdade, estou vendo, nem tinha visto. Mas tem mais uma coisa aí nessa imagem, que aí você precisaria estar vendo mais de perto. Mas de acordo com como você olha, se você olha com pressa, se você olha sem muita atenção, você vê alguma coisa. Quando você olha de outra forma, com calma, você vai percebendo várias imagens. Uma imagem que está aí, que talvez poucos perceberam, é o rosto de uma mulher, aqui na lateral. Essa imagem, essa pintura daquele camarada Bigode, como é que é o nome dele? Surrealista, pintava imagens surreais, chamado pai do surrealismo, como é o nome dele? Me ajuda aí, vocês que entendem de arte. Salvador Dalí, exatamente, é do Salvador Dalí. Pode tirar a imagem, querido. Depois a gente manda para o seu zap, para você avaliar as imagens que você consegue enxergar. Mas de acordo com como você olha esta imagem, você tira algumas respostas. E da mesma forma, a maneira como você olha a sua vida, a sua história, você vai ter algumas respostas. E nesse texto, este homem, ele disse que ele estava vendo os homens, o cego estava vendo os homens, quando Jesus olha para ele, como árvores que estavam andando. Ele diz, eu vejo os homens, mas parecem árvores andando, só que estão andando. Ou seja, este homem não era um cego de nascença. Este homem sabia distinguir o que era um ser humano, o que eram árvores, porque ele usa essa expressão, ele diz que estava vendo os homens como árvores que estavam andando. E aqui nesse texto, já há da parte de Deus um primeiro alerta para mim, um primeiro alerta para você. Nesse texto, Deus já começa a nos dar um primeiro alerta. E o primeiro alerta é que nós, queridos, eu e você, eu não posso andar na minha vida da fé com a minha visão turva. A minha visão não pode estar embaçada. Não há como eu andar na fé olhando os homens e dizendo que parece árvores que estão andando. Eu não posso andar na minha fé sem ter uma clareza na minha visão de fé. Eu não posso andar na minha vida de fé sem estar vendo claramente o que Deus está mostrando para mim, o que Deus está realizando para mim, o que Deus está querendo que eu faça. E uma das formas de nós andarmos a nossa vida de fé com a visão turva, com a visão embaçada, é quando nós estamos fazendo o que nós não gostaríamos de fazer, e quando nós não estamos percebendo, ou não estamos tendo, ou não estamos entendendo que há milagres de Deus para nós, esses milagres não vieram, e nós começamos a ter a imagem turbada, porque nós queríamos o milagre ontem, e o milagre ainda não chegou. Eu começo a ter uma visão turva quando eu começo a pensar que Deus não está ouvindo as minhas orações. Eu começo a ter uma visão meia confusa quando eu começo a ver que os meus votos, os meus sacrifícios, os meus dízimos, as minhas ofertas, os meus clamores, as minhas campanhas, Deus não está ouvindo. Deus não está ouvindo o que eu estou clamando. A minha visão começa a ficar turva. Antes eu enxergava bem, antes eu estava animado, antes eu estava envolvido, antes eu estava com o coração ardendo, antes eu estava cheio de projetos, mas agora eu não consigo enxergar nada na minha frente. Eu agora estou desmotivado, eu agora estou sem esperança, eu agora não estou nem crendo que Deus vai cumprir promessas na minha vida. Eu começo a ter uma visão turva. Eu começo a ver os homens como árvores e não como homens. E Deus precisa trabalhar na minha vida. E Deus precisa me tocar, Deus precisa me inquietar, Deus precisa me confrontar. E nessa noite Deus quer fazer isso com você. Você precisa consertar a sua visão. Eu preciso consertar a minha visão. Nessa noite Deus está querendo que eu e você olhemos para as nossas vidas e respondemos para Ele: o que eu estou vendo na minha vida de fé?
Como que eu estou enxergando? É como se Deus nos chamasse. A palavra do Salmo 123, verso 1 e 2. Quando o salmista diz: a ti que habita nos céus, eu coloco os meus olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, os meus olhos estão fitos no Senhor, o nosso Deus, para que Ele se compadeça de nós. Eu e você precisamos mudar o foco do nosso olhar e olhar para o nosso Deus, esperar o nosso Deus e aguardar, porque Ele há de ter misericórdia de mim e de você. Mas eu não posso ter uma visão turva. O salmista, ele não muda a visão dele, ele não deixa a visão dele ficar ofuscado, por mais que ele diz que não está tendo resposta. Verso 2, ele diz: até que o Senhor tenha compaixão de mim. Deus não respondeu à oração do salmista, mas ele não deixa a visão dele mudar de direção, ele vai esperar o tempo que for necessário. A nossa fé, querido, a minha fé e a sua fé, ela só tem continuidade quando nós mantemos o olhar fixo em Jesus. A minha fé e a sua fé, ela só tem continuidade quando você olha fixo no Senhor. É por isso que Hebreus 12, 1, ele diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, nós estamos rodeados de pecados, nós estamos sempre com o pecado perto de nós, sempre nos assediando, sempre nos cutucando. E no verso 10 ele diz: mantemos o nosso olhar em Cristo, porque é aí que nós vamos conseguir vencer essas nuvens de testemunhas, é aí que a nossa fé se completa. Mantendo o olhar fixo em Cristo, nós teremos na glória a visão completa de quem é Cristo, nós teremos na glória a visão completa da nossa fé. Segunda-feira agora, terça-feira, não, segunda, faleceu o seu José Menezes. O José Menezes era um senhor da igreja, 84 anos, pai da Soninha, uma pessoa muito próxima da gente, muito amiga da gente. Esse homem, ele estava já acamado, ele já não estava falando, já não andava. E na segunda-feira, ele estava internado desde quinta-feira, e na segunda-feira nós fomos lá 2 vezes. E a filha dele falou para mim assim: pastor, o senhor pode fazer uma oração no ouvido do meu pai? O senhor pode fazer uma oração no ouvido do meu pai? O pai dela tinha aceitado Jesus há, eu não lembro quantos anos tem. E aí eu fui lá, eu já tinha estado lá, voltei, fui no ouvido dele, orei com ele de novo. E aí nós oramos, e eu falei com Deus: Deus, faça a sua vontade, não deixe esse homem ficar internado, sofrendo, todo entubado. E no final do dia, ele veio a falecer. E no velório do seu José, eu estava falando no velório do seu José, que no momento que o seu José morreu, no momento que ele morre, a Bíblia nos garante que quem aceita Jesus, morreu aqui, fechou os olhos aqui, abre os olhos na eternidade. A Bíblia garante que aquele que entrega sua vida a Cristo enquanto está vivo, pode morrer da forma mais trágica que for, vai ser recebido na glória, completamente com o corpo restaurado. E eu estava dizendo que quando esse homem morreu, quando ele chega lá no céu, eu estava dizendo que Jesus o encontrou, viu para ele e disse para ele: José, você pode entrar agora, porque aqui agora você vai experimentar tudo aquilo que foi pregado na terra para você. Agora, José, você vai entrar aqui, você vai experimentar verdadeiro galardão da fé, que é a vida eterna. Agora você pode entrar aqui e você vai ver que a porta que eu pregava lá, eu sou a porta, você pode passar que você tem vida eterna. Eu pregava lá, José, que eu era o supremo pastor e eu conduzia a ovelha, pois agora eu te conduzo, José, para a vida eterna. E assim, querido, que nós vamos mantendo a nossa fé.
É quando nós nos encontrarmos com o Senhor na glória, é quando nós partimos daqui, que toda a plenitude da nossa fé, ela vai ser visível, ela vai ser palpável, ela vai ser algo que você vai desfrutar. Hoje aqui na terra você não pode deixar que a sua imagem fique ofuscada, porque você não está experimentando o melhor da sua fé. Pois digo uma coisa para você: não deixe os seus olhos ficarem escuros quanto a isso. Você precisa limpar esse para-brisa, olha para frente, porque vai chegar um dia que você vai experimentar, você vai tocar, você vai poder vivenciar completamente a fé que você tem vivido aqui nessa terra. Mas quando nós deixamos a nossa visão ficar ofuscada, nós corremos o risco de perder o melhor que Deus tem guardado para nós. Nós corremos o risco de perder. Então aqui nesse texto, Deus dá para nós o primeiro alerta: não dá para viver uma fé com os olhos ofuscados. Não dá. Não é possível você andar na fé com a sua visão turbada, uma visão que não esteja completamente clara. Deus dá um outro segundo alerta para mim e para você aqui. Quando Jesus pega o cego, quando as pessoas trazem para Jesus o cego, no verso 23, o texto diz que Jesus pega o cego pela mão e leva para fora da aldeia, no verso 23, e no verso 26, Jesus reforça essa ideia de tirá-lo da aldeia, e diz para ele: não entre na aldeia, não volte para a aldeia. O contexto desse texto de Jesus, havia um espírito de incredulidade muito grande. Se você olhar aqui no versículo 11, desse mesmo capítulo, os fariseus estão pedindo a Jesus um sinal. Se você é filho de Deus, me dá um sinal. Se você é filho de Deus, então dê-nos um sinal. Ora, Jesus tinha acabado de alimentar 4.000 homens com 7 pães e uns peixinhos, e eles queriam mais sinais. Aí Jesus fica muito penoso, com o seu coração muito pesado quanto àquela afirmação, e faz um desabafo com os discípulos, e diz para eles: cuidado, tome cuidado com o fermento dos fariseus, tome cuidado com a religiosidade, tome cuidado com a postura dos religiosos. Os discípulos não entendem, eles não compreendem, eles acham que Jesus está falando de comida, e começam a discutir entre eles, e Jesus fica aborrecido com aquilo, que até os discípulos não estavam entendendo. Então havia um espírito de incredulidade naquele lugar, havia uma incompreensão por parte dos discípulos, e certamente essa aldeia estava contaminada com essa incredulidade. Essa aldeia certamente estava já bastante contaminada e era um obstáculo. Então nesta noite Deus está dizendo para você o segundo alerta: o que é na sua vida a aldeia? O que é na sua vida que está representando a aldeia? O que está impedindo você de ter uma clareza na sua visão? O que está impedindo você de ter uma visão sem nenhum tipo de obstáculo na sua fé, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado? Qual é a aldeia que está impedindo você de ter uma visão mais clara? Pode ser que Deus esteja falando com você, que é o seu contexto que você está vivendo hoje. Você precisa sair um pouco deste contexto. De repente Deus está dizendo para você: você precisa sair um pouco deste ambiente. Quando você tira férias, uma das coisas que não descansa a gente, e eu já fiz isso, já passei por isso, e posso dizer para você com toda clareza: quando você tira as férias, mesmo que você vá para a casa da sua sogra, que mora lá João Neiva, vai para João Neiva, sai do ambiente, você está saindo. Você mora aqui na Serra, ou tem alguém que mora em Vitória? Mora em Vitória, mora em Vila Velha, sai daquele ambiente seu. Você mora em Serra, então vai para Vila Velha. Você mora em Vila Vitória, vai para Cariacica, vai para qualquer lugar, mas sai do seu contexto um pouco. Sair do contexto vai te dar um alívio. Sair do contexto, você vai ver os mesmos prédios, mas você está vendo prédio de cor diferente. Você vai ver o mesmo cavalo lá do João Neiva lá, os matos lá, mas parece que você vê um mato diferente. Você precisa sair do seu contexto. A igreja nos dá a oportunidade de fazer isso, principalmente agora. No dia 28 de junho tem um encontro com Deus. Ah, pastor, mas eu já fui. Tinha uma menina aqui na igreja, até a neta do seu José. Eu acho que ela já tinha ido umas 3 vezes naquele encontro.
Ela foi umas 3 vezes, e ia, e gostava, e participava. Quem sabe não é isso que Deus quer com você, sair do seu contexto, ir para um retiro desse da sua igreja, te deixar celular, deixar mulher, deixar menino, deixar pai, deixar casa, sai do seu contexto. O seu contexto pode estar sendo uma grande aldeia, o seu contexto pode estar sendo um grande obstáculo, o seu contexto pode estar ofuscando demais a sua visão, e você não está conseguindo ter clareza naquilo que Deus quer que você faça. Deixa Jesus pegar você pela mão e dizer para você: vamos sair da aldeia, vamos sair do contexto, vamos ir para um outro lugar. Esse verso 24, irmãos queridos, esse verso 24, quando diz que o cego recobrando a vista, restaurando a vista, no original não é recobrando a vista, no original é olhou para cima. No original diz que ele olhou para cima. Eu não sei, eu não consegui identificar, mas me parece que sim. Parece que Betsaida era uma aldeia, um lugar mais elevado. Então de repente explica o original, Jesus tê-lo levado para fora, ele olha para o alto e vê os homens andando, as coisas acontecendo e ele diz como se fossem árvores, os homens como se fossem árvores, mas no original é exatamente assim, ele olha para cima. Você sabe o que eu me lembrei quando eu li esse texto? Eu me lembrei do Salmo 121, quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. O contexto do Salmo 121, segundo a Bíblia cronológica, era Davi escrevendo o Salmo fugindo de Absalão. Ele estava num ambiente de deserto escuro, ele não tinha resposta de Deus, e ele olhava para os montes, e os montes estavam ainda impregnados da idolatria. Os montes, as pessoas iam, o povo de Israel subia, queimava incenso a demônios, e ele olhou para os montes, só que o olhar dele foi além dos montes. O olhar dele foi além do monte, ele olhou para cima, ele olhou para o céu, ele olhou para o alto. Foi como esse cego fez, olhou para cima, olhou para o alto, porque no Salmo 121, quando ele diz: de onde me virá o socorro, ele responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro não vem do monte, o meu socorro não vem de mim, o meu socorro não vem dos meus soldados. Ele diz: meu socorro vem do Senhor. Então quando o cego aqui, Jesus ora por ele, ele olha para o alto, é como se ele olhasse para o Senhor, é como se ele olhasse para Deus, é como se ele quisesse que Deus completasse algo na vida dele. Jesus estava ali completando e iria completar a obra na vida dele, assim como ele está aqui hoje, assim como ele está do seu lado para completar uma obra que ele começou. Mas você tem que ter uma visão clara, se não tiver uma visão clara, fica ofuscado. Deus não quer eu e você olhando para a aldeia. A aldeia pode ser o seu trabalho, pode ser a forma que você está vivendo a sua fé. A aldeia pode ser você mesmo, com a sua preguiça, com a sua falta de esforço, com a sua falta de dedicação, com a sua falta de pagar um preço maior, com a sua falta de querer fazer algo diferente na sua vida espiritual, sair da mesmice. A sua aldeia pode ser isso, pode ser você. Por isso que é importante, seria ótimo você pagar o preço e ir para um retiro como esse, um encontro. Eu já fui, vai de novo. Eu já fui 2 vezes, vai na terceira. Nunca é demais você passar um final de semana sendo ministrado das coisas de Deus. Tudo na vida enjoa, irmãos. Tudo na vida enjoa. Tudo. Ficar perto demais de uma pessoa há muito tempo, o tempo todo enjoa. Não é assim, casados? Às vezes a gente quer que a mulher vai visitar as amigas. Vai visitar as amigas, fica com as amigas um dia. Eu estava falando isso hoje. A minha esposa tem algumas amigas íntimas aqui, né? Totacila, Laudicea, Regina, essas mulheradas. E de vez em quando eu falo com a minha filha: as meninas vão lá, conversar com as meninas, fica um pouquinho. Essas meninas não tem gente boa, elas vão. Isso é ótimo para nós homens. E é ótimo para nós homens também, deixar a mulher, e ela com certeza, ela celebra, se alegra e ora em línguas, porque você saiu, deixou ela um tempinho longe. Tudo na vida enjoa. Se você comer o prato que você mais gosta, direto você enjoa. Até filho enjoa. Fica com o filho direto para você ver. Tem hora que você vai: meu Deus, não aguento mais, cadê a avó? Manda alguém tomar conta desse menino. Estava olhando aqui a Elisa vindo para cá, né? Aí eu falei: gente, até parece que ela sabe que eu vou pregar. Todo mundo olhou para a Elisa, olhou ou não olhou? A mãe estava quase tendo um ataque. Eu falei: meu Deus, ela vai desmaiar. E querendo tirar a Elisa. Deixa a menina cantar ali, deixa a menina jogar ali. E a bichinha ali, e a mãe lá, e o Fabrício olhando. Eu falei: os dois vão ter um ataque ali. Mas qualquer coisa é capaz de mudar a nossa visão.
Se a sua visão estiver ofuscada, se você está no culto irritado, você ia olhar e falar, poxa, aquela menina está ali só porque é filha da menina, está ministrando louvor, olha só, é assim ou não é? Se a sua visão estiver ofuscada, você não entende. Deus de repente estava querendo usá-la para ministrar o seu coração. Deus de repente estava querendo usá-la, porque se você não sabe, o sobrenome dessa menina é Milagre. Elisa tinha que ser Elisa Milagre, o sobrenome não sei. Se é Moreira, é Moreira? Porque essa menina é um milagre. Toda vez que eu olho para essa menina, eu não canso de dizer isso, eu olho para um milagre, essa menina é um milagre. Mas se eu estou com a visão ofuscada, eu começo a reclamar. Eu não aceito, e Deus está dizendo para você, querido, segundo alerta para você nessa noite: sai da aldeia, muda esses conceitos, substitua esses conceitos por conceitos bíblicos, substitua essa reclamação por glorificação, substitua essas palavras negativas por palavras salmistas, substitua essas palavras de falta de fé por palavras de milagre. Mas precisa mudar a sua visão, precisa tirar esse ofuscamento que está aí. E Jesus, ele no texto, ele continua nos ensinando. E tem uma coisa que Jesus faz aqui que é extremamente incrível, e poucas vezes a gente vê isso. Jesus, ele tem que intervir 2 vezes para que o milagre aconteça. Por 2 vezes Jesus tem que agir na vida deste homem para que o milagre aconteça. A primeira coisa que ele faz, ele coloca saliva nos olhos do homem e pergunta: o que você está vendo? Você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? E alguém pode reclamar e falar: já pensou? Na minha célula, tem uma célula de jovem, e jovem é assim, se você ficar no meio de jovem, o mais bobo voa. Então você tem que ficar ligado. Eu já perguntei eles na célula: já pensou se Jesus chegasse em você e cuspisse no seu olho? Qual é a primeira reação que a gente tem? Qual a primeira reação que você tem? Cara, alguém falou aí, né? Que nojo! Rapaz, mas é Jesus cuspindo no seu olho. Jesus não tinha cárie, Jesus não tomava café para ficar com bafo. O cuspe de Jesus era santo, né, Álvaro? É um cuspe santo. Teve uma abençoada na minha cela, falou Teve uma abençoada na sala e falou assim: pastor, se Jesus tivesse gripado? Aí eu falei com ele: olha a heresia. Mas é a primeira coisa que a gente fala. Jesus cuspiu, passou no olho, e nós falamos sim, que nojo. Mesmo sendo Jesus, nós falamos que nojo. É um desconforto. Deixa eu falar uma coisa para você: milagre, bênção não vem na sua vida sem antes ter dor e desconforto. Bênção, sempre que vem uma bênção na sua vida, a dor precede a bênção, o desconforto precede a bênção, a insatisfação precede a bênção, e depois vem a bênção, mas antes você tem que passar pelo desconforto. É muito engraçado quando eu e você oramos por isso, oramos e achamos que não podemos passar pelos desconfortos que vêm antes do milagre. Você já leu a história de Eliseu? Lá no capítulo 4, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4, a sunamita, a mulher que morava em Sunem, ela tem um filho, que também foi fruto de milagre. O menino morre, e esse menino é colocado na cama do profeta, e ela vai atrás do profeta, e o profeta vem. Diz o texto que ele deita em cima do menino, no verso 34, 35, ele bota testa com testa, boca com boca, olho com olho, mão com mão, deita em cima do menino. Mas antes de acontecer o milagre, tinha uma mãe chorando. Antes de acontecer o milagre, tinha uma mãe com o coração apertado. A gente lê o texto, ela ainda atrás do profeta, encontra o rapaz do profeta, o Geazi. Aí ele pergunta: está tudo bem? Ela fala: está tudo bem nada. O coração daquela mulher estava em pedaços, mas ela sabia que ela tinha que procurar a pessoa certa. Ela tinha uma visão muito clara, ela não tinha uma visão turbada. Ela ia na pessoa certa, ela ia no representante de Deus. Ela sabia que era aquele homem que representava Deus e não o ajudante do profeta. O coração dela estava estraçalhado. A dor de uma mãe quando perde um filho, irmãos, é uma dor terrível, é uma dor tremenda, é uma dor absolutamente difícil de você expressar.
Essa noite eu vi um casal aqui, que tempos atrás perderam um bebê, eu estive no velório, e eu não sei a dor, mas eu vi o coração do pai, o coração da mãe, é algo que não dá para descrever. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos imaginar a dor de Deus ao ver o seu filho sendo morto numa cruz. É uma dor que não tem palavras, queridos, há uma dor que não tem como expressar palavras. A primeira coisa que eu vejo nesse texto de Jesus, que ele passa saliva, é esse desconforto, essa dor que a gente tem, que a gente precisa entender, que nem sempre nosso milagre vai acontecer sem não haver um processo de dor. A segunda coisa que Jesus faz, ele, no segundo momento, ele passa a mão nos olhos, verso 25, então novamente lhe pôs as mãos nos olhos. Irmãos, querido, você que está nos visitando, você está começando sua caminhada com Deus, entenda uma coisa, há bênçãos de Deus na sua vida, na minha vida, que elas são de forma gradual. Há bênçãos de Deus que vão ser na minha e na sua vida de forma gradual, não vai vir completa, ela vai vir em partes, ela vai vir acontecendo de maneira parcial. Jesus aqui no texto pode ter demorado segundos o tempo que ele perguntou para o moço, 1 minuto, no máximo isso. Mas a minha bênção, o seu milagre, o meu milagre, pode demorar semanas, pode demorar meses, pode demorar anos. Mas isso não é motivo para que a minha visão esteja turbada, a minha visão esteja completamente fechada. O cego, ele não desiste quando Jesus pergunta para ele: o que você está vendo? Você vê alguma coisa? Eu estou vendo os homens como aves andando. Ele simplesmente não fala nada de reclamar, ele não sai. Jesus continua ali e ele continua também. É como se ele dissesse: não estou vendo direito, mas eu estou aqui, o senhor está me vendo, eu continuo no clamor, eu continuo no jejum, eu continuo buscando, eu estou crendo que o senhor está comigo, eu creio que o senhor pegou na minha mão, não foi só para tirar da aldeia, mas é para continuar a caminhada comigo. É como se ele dissesse: eu acredito que o que o senhor começou, como diz o apóstolo Paulo, uma boa obra, o senhor há de completá-la na minha vida. Mas a visão dele começou a ficar mais clara. Eu fico pensando que naquele momento o cego, ele de repente, seja como a gente vê em alguns estudos, ele olhando assim, ele vendo aquelas figuras, ele força os olhos. Já forçou os olhos para você ver alguma coisa? Se eu tirar os meus óculos aqui, por exemplo, para mim saber que essa aqui é a Fabrícia, eu tenho que forçar os olhos. Eu já olho para cá, o pastor Ari, eu sei que é o pastor Ari, porque essa cabeleira dele é indescritível, é inconfundível. Eu olho ali a Laodiceia, para mim ver a Laodiceia, eu tenho que esticar o meu olho, o meu pescoço, olhar para frente, forçar os olhos, saber que a Laodiceia está do lado da Regina. Mas se eu coloco o óculos, eu consigo ver. Mas esse homem não tinha óculos, ele forçou, ele ficou olhando, ele ficou se apertando. O que isso ensina para a gente? Que eu e você precisamos continuar olhando e forçando para o nosso milagre. Eu e você precisamos olhar e continuar caminhando na direção do que Deus tem para nós. Eu e você precisamos continuar a nossa caminhada, não podemos parar, não podemos deixar os nossos olhos ficarem foscos. Nós precisamos nos esforçar um pouco mais. Nós precisamos dar um passo a mais, nós precisamos dar uma caminhada a mais, querido. As coisas podem ainda não estar claras na sua vida, mas Jesus não soltou a mão do cego e não vai soltar a sua nem a minha mão. Ele continua segurando a minha vida. Eu não sei te explicar isto. Por algumas razões, Deus, ele tem uma forma dele trabalhar e ele vai fazendo os milagres, às vezes alguns milagres vindo gradualmente. Eu não sei te explicar, mas Deuteronômio 29 diz que aquilo que está oculto cabe ao Senhor. As coisas que estão descobertas cabem a nós. Mas aquilo que o Senhor não quer revelar, Ele não vai revelar. Apesar que Ele diz que também que tem coisas que ele quer falar, que Ele não vai deixar oculto aos seus profetas. Mas tem coisas que Deus não vai falar e revelar. É coisa dEle. É coisa dele, é algo da parte de Deus. No verso 23 ele aplica a saliva, no verso 25 ele põe a mão nos olhos do cego e começa a ver tudo com clareza. Aí nessa segunda atitude de Jesus, ele faz algo que eu entendo que extrapola a cura física. Nesse momento que Jesus dá esse segundo toque na vida desse homem, eu entendo que Jesus está falando para nós
que não basta eu e você termos uma boa visão física, nós precisamos ter uma boa visão espiritual. Eu e você precisamos olhar as coisas espirituais. Eu e você não podemos ter somente uma visão clara, sem nenhum problema aqui da visão terrena, mas eu preciso ter a visão espiritual. 2 Reis capítulo 6 conta a história de que Eliseu estava na cidade de Dotã, ele e seu moço, e de repente o rei da Síria veio e cercou toda a cidade com um exército imenso. E quando o moço dele, o seu ajudante, acorda de madrugada, de manhã cedo, e chega na porta da casa e olha, ele vê todo o exército sírio e fica desesperado, e volta para dentro da casa gritando Eliseu. Desesperado, nervoso, Eliseu faz como Jesus, levanta a mão, faz uma oração para ele, diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí quando ele vai olhar, ele vê um exército de Deus muito maior do que o exército dos sírios. Então o que Deus está querendo falar para mim e para você nesta noite? Que eu e você precisamos abrir mais, precisamos ter mais intensidade na nossa visão espiritual. Se a minha visão terrena não está vendo a solução, eu preciso, querido, lembrar do que o salmista diz: eu olho para o Senhor, eu fixo os meus olhos no Senhor, os meus olhos estarão postos no Senhor, os meus olhos estarão crendo no Senhor. Como o Salmo 123 eu disse para você, ele olha, o servo tem os seus olhos fitos na mão do seu Senhor. Por que que o servo olha para as mãos do seu Senhor? Porque é das mãos do seu Senhor que vem o sustento, é das mãos do seu Senhor que vem o provento, é das mãos do seu Senhor que vem o milagre. Não é daquilo que eu olho aqui embaixo, mas é daquilo que eu olho lá para cima. Não é o que eu estou vendo aqui embaixo que traz a minha vitória, a minha bênção, mas é aquilo que eu olho além do monte, aquilo que eu olho além do que eu estou vendo com os meus olhos terrenos. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios que nós não vivemos por fé, nós vivemos por fé, e não por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Nós não vivemos pelo que os nossos olhos estão vendo, nós vivemos pela nossa fé. Nós vivemos em crer que Deus é o provedor, nós vivemos em crer que é Ele que estende a mão para as nossas vidas. Eu queria fazer um tempo de oração com você, queria convidar aqui a minha equipe de apoio do louvor, com a Elisa também, claro. Queria convidar você para a gente fazer um tempo de oração. E eu queria convidar você, junto comigo, fazer um ato de fé. Se você quiser e se sentir confortável, que essa palavra suma do seu dicionário. Cristão que quer viver uma vida confortável, sem passar por problemas, ele precisa se converter de novo. Mas de repente você não gosta, e eu respeito, mas eu vou orar por você assim mesmo. Eu queria te convidar, se você usa óculos, como eu, tirar seus óculos, e nós vamos fazer um tempo de oração, só que com os olhos, com as mãos nos olhos, com as nossas mãos nos nossos olhos. Quem sabe nessa noite você que está aqui tem um problema de catarata, tem um problema nos olhos, e Deus pode te curar. Não sei, eu nem pensei nisso. Mas quando a gente fala, como no texto que Jesus ele abre o olho do cego, ele fez uma cura física, amém? Mas nós estamos dizendo aqui que a revelação do texto, quando Jesus faz 2 vezes, ele dá uma revelação espiritual. No original, quando esse moço olha para o alto, eu não consigo imaginar que esse moço não olhou e na cabeça dele não pensou. Quando ele começou a ver aquelas imagens turbas, para quem não enxergava nada, como é que ficou a mente deste homem? O grande Jeová mandou esse Messias, este homem, esse Jesus, porque alguém trouxe para Jesus o cego. Se trouxe para Jesus o cego, alguém já sabia dos milagres, e se alguém sabia dos milagres, alguém foi um instrumento para levar aquele cego até Cristo, e aquele cego ouviu falar, e ele creu. Eu queria te convidar nesta noite, para você ficar de pé, e colocar a mão nos seus olhos. Eu queria que você começasse a orar a Deus. Eu queria que você começasse a orar a Deus, e falasse: Deus, qual é a minha aldeia? O que está turvando a minha visão? O que está escurecendo a minha visão? O que está me fazendo não enxergar direito os teus propósitos? O que está me fazendo não enxergar direito
aquilo que o Senhor tem para mim. Coloque a mão nos seus olhos e comece a orar. Vamos orar, fique orando, deixa a equipe cantar um pouco dessa canção. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Meu Deus e meu Pai, nós clamamos o Senhor, passe a mão nos nossos olhos nesta noite. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor por tudo que nós temos deixado ofuscar a nossa visão. Nós queremos pedir perdão ao Senhor por tudo que nós temos deixado cegar a nossa visão. Senhor, nós clamamos ao Senhor. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que os nossos olhos são lâmpadas para os nossos corpos. Se meus olhos forem bons, todo o meu corpo vai ser iluminado. Tua palavra diz, ó Deus, abre os meus olhos, para que eu possa ver a Tua palavra, para que eu possa caminhar nos Teus preceitos. Senhor, a Tua palavra diz que os nossos olhos são fonte de desejos, e nós queremos desejar o Senhor. Nós queremos desejar as coisas que vêm do Senhor. Nesta noite nós oramos e pedimos que o Senhor tire da nossa visão aquilo que está ofuscando. Qual é a aldeia que eu preciso sair? Qual é a aldeia que eu preciso, Senhor, dar a volta? Qual é a aldeia, meu Deus, que tem obstruído a minha visão, tem me cegado? Eu não tenho conseguido enxergar aquilo que a Tua palavra me promete. Eu não tenho conseguido enxergar aquilo que o Senhor tem prometido sobre a minha vida, sobre a minha geração, sobre a minha igreja, sobre o meu povo, sobre as minhas ovelhas, sobre os meus irmãos, sobre as minhas células. Senhor, eu quero ver aquilo que o Senhor tem reservado sobre a minha família, os meus filhos, a minha esposa, o meu futuro. Senhor, nesta noite eu quero clamar e pedir ao Senhor: desobstrua os olhos meus, os olhos dos meus irmãos, os olhos das minhas irmãs, os olhos do nosso amigo visitante, os olhos daqueles que estão nos assistindo na internet. Senhor, tira agora, mostra para nós o que está obstruindo, mostra para nós o que está escurecendo. Nós queremos ver como este cego, diz o Teu texto, que ele olhou para cima. Nós queremos ver e olhar como o salmista diz: os meus olhos estão fitos no Senhor, os meus olhos estão fitos, porque o Senhor há de ter compaixão de nós, o Senhor há de ter compaixão de mim. Por isso que nesta noite nós consagramos o nosso olhar ao Senhor, pedimos que o Senhor nos dê um novo olhar para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida de relacionamentos. Meu Deus e meu Pai, opera na nossa visão em todas as áreas da nossa vida. Nós queremos nesta noite tirar toda e qualquer tipo de cegueira e pedir ao Senhor,
derrama um óleo fresco nos nossos olhos, molhe os nossos olhos, Senhor, com óleo que vem do alto, limpa os nossos olhos, Senhor, com óleo fresco, limpa os nossos olhos, Senhor, de todo o pecado, de tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, limpa os nossos olhos daquilo que tem endurecido o nosso coração, papai, tem misericórdia, compadeça-se de nós. É o que nós te pedimos nesta noite, e pedimos ao Senhor, se tem alguém com problema de visão aqui, Senhor, física, catarata, o problema nos olhos, derrame nos olhos, Senhor, coceiras intermináveis, arranhões, Senhor, faz curas físicas aqui nesta noite, opera nos olhos dos meus irmãos, pessoas que estão, Senhor, com deslocamento de retina, pessoas que estão com problema no seu globo ocular, inflamações, Jesus, qualquer tipo de enfermidade, passa do teu óleo fresco e cura, para a tua glória, para o teu louvor, por misericórdia de nós, amém.